Irmãos, nós cantamos várias músicas aqui com o tema do cuidado de Deus, sobre a maneira que Deus lida conosco em meio às nossas dificuldades. Então você já entende um pouco do que nós vamos falar. Abra a sua Bíblia no Salmo 120 e depois, então, da longa série do livro de Apocalipse, com 22 capítulos e mais de 30 sermões, agora nós estamos iniciando uma nova série. Essa série de pregação vai ser chamada de Peregrinando e Cantando. Peregrinando e Cantando. Por quê? Porque nós vamos abordar agora alguns salmos, serão 15 salmos. Nós vamos começar então hoje com o Salmo 120. Esse primeiro salmo dessa série dos salmos que são chamados de salmos de peregrinação ou salmos de degraus, e eu vou explicar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. E hoje então, nesse tema de peregrinando e cantando, nós vamos pensar sobre como que era uma viagem de um peregrino, de um israelita indo para Jerusalém. E o que eles cantavam, o que eles estavam lembrando a respeito da relação com Deus. E vamos tirar várias lições também para as nossas vidas aqui, em nossa jornada, em nossa peregrinação aqui neste mundo. Então, o tema de hoje é o clamor no meio da aflição, olhando para o Salmo 120. Então, leiamos esse texto. Na minha angústia, clamo ao Senhor. Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. O que lhe será dado ou o que lhe será acrescentado, ó língua enganadora? Flechas afiadas de guerreiros e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Vamos orar. Nosso bom Deus, mais uma vez, somos agradecidos porque podemos cultuar o Senhor, podemos ter acesso à Tua Palavra, como fizemos agora, lendo, e agora que o Senhor nos ajude, para refletirmos sobre a Tua grandeza, para também entendermos sobre como o Senhor cuida de nós, e qual deve ser a nossa postura diante das dificuldades deste mundo. Pai, obrigado por esse tempo de culto que o Senhor nos permite oferecer a Ti. No nome de Jesus. Amém. Peregrinando e cantando. Serão exposições dos Salmos 120 até o Salmo 134. Vai ser uma parte do livro de Salmos, porque ele é bem longo, não é? São 150 capítulos, mas nós vamos pegar esta parte que é conhecida de cânticos de peregrinação, ou cânticos de subida, ou salmos de romagem. Todas essas palavras podem indicar um pouco do que aqueles salmos queriam trazer para nós, ou como é que eles eram cantados. Basicamente, o que nós temos que lembrar é que um judeu, ele se esforçava muito para ir para Jerusalém, pelo menos uma vez ao ano. Idealmente, pelo menos 3 vezes ao ano. Aqueles, óbvio, que não estavam em Jerusalém, porque havia muitos judeus espalhados pela região. E estes se esforçavam para chegar em Jerusalém, pelo menos para 3 festas. A festa da Páscoa, que também é conhecida como a festa dos pães asmos, ou também na festa de Pentecostes, a festa das semanas, ou a festa de tabernáculos, a festa das cabanas, a festa das tendas. Então, nessas 3 festas havia um grande esforço para se estar lá, porque era um mandamento bíblico, um ensino bíblico, que você encontra tanto em Deuteronômio quanto em Êxodo, sobre como que os judeus deveriam se comportar indo até o templo de Israel. O templo lá em Jerusalém. Havia aquele lugar simbólico da habitação de Deus. Então o povo tinha que ir até lá para ter esse relacionamento especial. É por isso que você, quando vê hoje em algumas fotos, algumas reportagens, aquele chamado Muro das Lamentações, lá em Jerusalém, é porque aquele muro é a parte que ainda lembra um pouco da relação que o judeu tinha com Deus de uma forma presencial ali, como se fosse a habitação física de Deus. Então, uma vez que aquele pátio do templo não pode ser
usado, não pode ser frequentado pelos judeus, porque ele fica debaixo do domínio islâmico, os judeus podem ir até o muro. E ali então eles oram como se fosse a área mais próxima do templo. Você nota então esse amor para a habitação de Deus simbolicamente em Jerusalém. Claro que nós podemos adorar Deus em qualquer lugar. Deus pode ser adorado em espírito e em verdade, em qualquer lugar, como nós fazemos aqui. Mas para o judeu tinha todo aquele apego àquele local especificamente. E os cânticos então, os cânticos de peregrinação eram cantados à medida que eles estavam fazendo viagens para Jerusalém. Você sabe que Salmos é um livro que pode ser entendido como um inário, um livro de cânticos. Todas as letras que nós temos aqui eram cantadas. E especialmente o Salmo 120 até o 134 eram cantados principalmente na viagem para Jerusalém. Então nós vamos meditar nesse salmo hoje, entendendo que as dificuldades na jornada que nós temos aqui neste mundo deve levar os peregrinos, que agora podemos nos identificar como estes, a clamarem a Deus, a confiarem na sua justiça e a desejarem uma nova habitação. Era exatamente isso que o povo estava expressando. Eles cantavam, sabendo que passavam por dificuldades, sim, apesar de adorarem a Deus, mas eles clamavam ao Senhor. Eles confiavam no agir de Deus e tinham a esperança de aquelas dificuldades terrenas serem aniquiladas, acabarem, para que eles pudessem usufruir de um relacionamento melhor com Deus e com o seu povo. Então, como povo de Deus, nós devemos também lidar com as aflições e dificuldades dessa vida, também clamando ao Senhor, confiando no Senhor e desejando um novo lar. Vamos olhar para o Salmo 120 e notar aqui 3 pilares deste cântico que agora vamos estudar. Primeiramente, veja o versículo 1, o clamor do peregrino. Temos aqui o clamor daqueles que estavam peregrinando e cantando, estavam louvando a Deus, indo para Jerusalém. Diz o versículo 1, na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Aqui nós notamos então aquela expressão angústia, que nos faz entender que um adorador do Senhor, ele pode passar por momentos difíceis. O salmista expressa isso dizendo, na minha angústia, clamei ao Senhor. A angústia pessoal do peregrino é identificada aqui, ela é demonstrada aqui. Isso nos faz entender que, como crentes no Senhor, todos nós também passamos em alguns momentos da vida de angústia, de momentos difíceis. O salmista descreve então a sua aflição em um cântico, em uma oração. A angústia aqui é uma expressão de uma alma que está sofrendo. Uma alma que sente um peso de uma situação difícil que está enfrentando. Logo, entendemos que qualquer crente, qualquer um de nós, pode enfrentar momentos de grande pressão na vida, a ponto de nos fazer ter aquela alma angustiada. Circunstâncias difíceis, circunstâncias externas, condições até mesmo espirituais podem nos levar a algumas situações difíceis na vida. Circunstâncias externas, como era o caso aqui, lábios mentirosos, língua enganadora, fizeram com que o cantor aqui, o salmista, clamasse ao Senhor. Queria abrisse o seu coração. Estou em angústia, Senhor. Será que sentir angústia é pecado? Não. Até porque o próprio Senhor Jesus, ele se angustiou. Se você for para João capítulo 13, lá em João capítulo 13, versículo 21, você vai ver que Jesus ele se angustiou em espírito, por estar se aproximando daquele momento da sua crucificação. Ele estava angustiado e por uma pressão externa também, por conta da traição que um dos seus discípulos estava agindo ali para que ele fosse preso, traição de Judas.
mas também por conta de toda aquela questão espiritual, de levar sobre ele os nossos pecados, de levar sobre ele todas as nossas transgressões. Então, Cristo Jesus estava angustiado. Sentir angústia em si não é pecado, mas pode se tornar pecado. Como? Pode se tornar pecado quando nós nos angustiamos por conta de não sabemos lidar com as dificuldades da vida debaixo da soberania de Deus. A angústia se torna um pecado quando um coração idólatra deseja algo mais do que um relacionamento com o seu Senhor e Salvador. A angústia pode surgir na vida de alguém que não se contenta com o Senhor e quer algo mais do que o relacionamento com o Senhor Jesus. Portanto, alguém pode estar angustiado, só para ilustrar, porque está tendo dificuldade com algum familiar. Alguém pode estar angustiado porque não consegue lidar com o sogro ou com a sogra. Ah, mas como é difícil de lidar com o meu sogro, com a minha sogra, que angústia. Por quê? É lidar com essas pessoas da vida, sim, podemos nos angustiar, e isso pode acontecer por conta das dificuldades que esse mundo apresenta. Mas qual deve ser a atitude de um adorador do Senhor? O Salmo mesmo responde. O que ele faz? O que ele fez especificamente? Na minha angústia, clamo ao Senhor. Na minha angústia, clamo ao Senhor. Então veja que o salmista mostra que uma circunstância difícil pode fazer com que alguém sofra, mas ao mesmo tempo ele já apresenta qual deve ser a atitude de um adorador. Ele sente angústia e na angústia ele clama ao Senhor. Muitas vezes, nós, em nossas dificuldades, tentamos resolver problemas de diferentes formas. Corremos atrás de pessoas para nos ajudar, vamos tentar com que alguém resolva uma questão nossa, alguém que facilite lá uma questão de uma fila que precisamos, às vezes, ter uma mãozinha de alguém para passar e tal, e queremos isso e aquilo outro. E aí, aquilo que deveria ter sido feito antes e primeiro de tudo não foi feito. O clamor ao Senhor, a vida de oração. Tem pessoa que sente dor, literalmente, física, orgânica. Primeira coisa de pensar é: eu vou tomar um remédio. Né? Eu preciso de um remédio, porque eu tenho que solucionar isso. Tudo bem, pode tomar. Mas seria tão bom clamar ao Senhor e pedir a ajuda dEle. Alguém está com uma outra dificuldade qualquer na vida, já tenta resolver do seu jeito. Mas deveria primeiramente clamar ao Senhor. Angústias devem nos levar a uma atitude de total dependência do nosso Deus, para que nós clamemos a Ele. Na sua angústia, o salmista, ele não recorreu aos outros recursos humanos ou tentou resolver tudo sozinho. Ele clamou ao Senhor. O clamor, a palavra aqui, o verbo, é mais do que um pedido. É mais do que uma simples oração. É algo mais enfático, algo mais forte. O clamor é uma expressão de grande dependência, uma expressão bem sincera e urgente, que reconhece a incapacidade humana diante das adversidades. Clamor é depender do Senhor. Portanto, quando enfrentamos dificuldades, nós somos chamados a buscar o Senhor de coração, colocando diante dele nossas dores e necessidades. Diante da sua angústia, clame ao Senhor. Ore a Deus. Peça que Ele te ajude. E ainda, nós voltamos no versículo 2, do Salmo que estamos vendo, Salmo 120. Uma expressão que mostra a oração em si, o conteúdo desse clamor. Senhor, livra-me. Senhor, livra-me. O salmista aqui, ele pediu a Deus um livramento. Ele pediu que as circunstâncias fossem resolvidas. A circunstância aqui é descrita como língua enganadora, lábios mentirosos. O que estava causando a angústia dele era palavras de pessoas ao seu redor. Ele se via, de alguma forma, cercado de palavras mentirosas,
de ataques, de palavras falsas, de injustiça. Ele se via em uma situação vulnerável e pedia a proteção divina. Veja que ele não estava planejando um ataque, né? Porque tem muito crente por aí que pensa, está fazendo mal para mim? Vai ver só. Aqui não é assim também não. Vai ver e tal. Não, não é isso que ele está fazendo. Ele não está planejando pagar mal com mal. Ele está clamando ao Senhor. Isso nos faz lembrar, possivelmente o salmista poderia ter isso até em mente quando estava escrevendo o Salmo, até porque o Salmo 120, ele é anônimo. A maior parte dos Salmos foi escrita por Davi. Uma boa parte também por Salomão. Mas alguns Salmos são anônimos. Este nós não sabemos quem escreveu. Mas possivelmente pode ser alguém que estava vivendo essa situação difícil também em outros contextos, como situações difíceis que o próprio Davi enfrentou na sua vida, mas enfim, independentemente de quem seja, ele pode ter lembrado de diferentes situações dele ou até do seu povo em outras circunstâncias. Neemias passou por momentos difíceis. Neemias, na reconstrução dos muros de Jerusalém, ele estava na obra de Deus, fazendo o que Deus queria que ele fizesse. Não foi uma aventura dele, mas mesmo assim, havia dois homens, um chamado Sanbalate e um chamado Tobias, que atrapalhavam muito a vida de Neemias e dos judeus que estavam reconstruindo os muros de Jerusalém. Tobias e Sanbalate. Possivelmente você já tenha tido experiências com alguns Tobias e Sanbalates na sua vida. Talvez você tenha hoje algum Sanbalate na sua vida ou um Tobias. Mas só uma coisa que eu peço a você, que você não seja o Sanbalate e o Tobias na vida de alguém. Nos preocupamos tanto que pessoas não façam coisas assim conosco, mas às vezes estamos fazendo justamente com aqueles que não deveriam ser ataque de nossas palavras. E esse homem, Neemias, ele orou ao Senhor. E as coisas foram sendo tratadas por Deus. Paulo também nos lembra, ao escrever a Timóteo, que qualquer crente, qualquer pessoa que deseja uma vida piedosa, tem que estar pronto para lidar com perseguições. 2 Timóteo 3,12. Portanto, a realidade é que o crente vive em um mundo com mentiras, enganações. O crente vive em um mundo que a maldade prevalece. Todos nós vivemos num mundo assim, corrupto, perdido. Mas devemos clamar a Deus. Devemos pedir proteção contra tudo que é falso, confiando unicamente no nosso Deus. Veja também ainda no versículo 1, a esperança que ele testemunha aqui. Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Vamos ler juntos? Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Ele tem certeza que Deus ouve. Possivelmente ele estava se lembrando de experiências nas quais ele já tinha orado e Deus tinha respondido. Ele entendia o privilégio de poder falar com o Deus Criador do universo e ser atendido, de ser ouvido por Ele. Ele me ouve. É uma das afirmações mais animadoras que um crente pode dar e testemunhar a outras pessoas. Eu clamo ao Senhor, eu oro ao Senhor, por quê? Porque Ele me ouve. Isso é muito bom de ouvir de alguém que confia em Deus. É uma lembrança dele a respeito da graça de Deus. Aquele que não tem nenhuma obrigação de ouvir o clamor de ninguém, mas ele o faz por graça, por misericórdia. Revela aqui para nós um Deus amoroso, um Deus cuidador, um Deus que dá atenção aos seus filhos. Deus ouve o clamor dos seus filhos em meio às suas aflições. O salmista confia nesse Deus, e ele fala dessa forma. Estava lendo algo sobre como lidar com os enjoos nos passeios ou nas viagens de barco. Por que eu estava lendo? Não sei. Não estou planejando nenhuma viagem dessa. Mas achei interessante que estava lá assim, como lidar com aquela sensação de náuseas? E alguém estava dando uma dica. A dica é
não fixe seu olhar para as águas ou para o barco. Fixe o seu olhar em algo fixo, fora do barco que você está. A parte da terra, uma árvore, o horizonte, e isso vai te ajudar a não sentir náuseas. Não sei se é verdade, mas a ilustração que eu consegui tirar desse ponto é que nós podemos passar por momentos difíceis da vida, tribulações, tempestades, quando o nosso olhar está fixo naquele que é o nosso Deus e que ouve o nosso clamor. A situação difícil da vida não pode nos fazer sentir náuseas espirituais, quando o nosso olhar está no nosso Deus. Então, em momentos difíceis, pode ter certeza de que Deus ouve sua oração e está atento ao seu sofrimento. Porque nunca estamos sozinhos em nossas lutas. Podemos orar porque temos um grande privilégio. Jesus, Ele abriu o caminho para nós falarmos com o nosso Deus Pai. Em nome dEle, podemos orar. As dificuldades na jornada, nessa vida, devem nos levar a clamar ao Senhor. Devem nos levar a confiar nele. Devem nos levar a desejar um novo lar. O primeiro pilar que vimos aqui foi o clamor do peregrino. Vamos para o segundo, olhando para os versículos 3 e 4. A confiança do peregrino. Versículo 3. O que lhe será dado, ou o que lhe será acrescentado, ó língua enganadora? Flechas afiadas de guerreiro e brasas vivas de zimbro. Aqui nós podemos ver a descrição do perigo que o salmista estava enfrentando. Ele descreve essa situação difícil como língua enganadora. Uma palavra, algo que estava sendo dito, talvez uma mentira a respeito dele, não sabemos muito bem o que era, mas ele estava colocando diante de Deus. O que já nos mostra que Deus se importa com as nossas situações do dia a dia. Ele não pensou assim, Deus, isso aqui é muito particular, o Senhor tem tanta coisa para lidar aí, né, no sustentar o universo, e eu falando de palavras que eu estou ouvindo. Não, nosso Deus é tão misericordioso, que Ele está aberto para ouvir qualquer uma das lutas que nós temos. E Ele sabia disso. E Ele então falou, essa língua enganadora me faz sofrer. A mentira e a enganação têm um impacto destruidor em vidas. Faz com que, mesmo que não haja uma dor física, um ferimento real, mas faz com que a alma sinta algo tão semelhante. Porque há uma distorção da verdade, há uma estratégia maligna para prejudicar outra pessoa. E maligna mesmo, porque lá no Gênesis capítulo 3, nós vemos que a serpente, o diabo, Satanás, fez uso de palavras para enganar Eva e, consequentemente, Adão. E dizendo o seguinte, depois que Deus disse, olha, não é para você fazer isso e aquilo, daí a serpente disse, não, é certo que vocês não morrerão. Ela distorceu o que Deus disse e enganou, então, o primeiro casal da humanidade. E lá em João, capítulo 8, versículo 44, a gente pode ler o seguinte, veja comigo, nas palavras de Jesus. João 8, 44. Ele, ali no confronto com os seus opositores religiosos, vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quando alguém mente, quando alguém distorce a verdade, está desenvolvendo um relacionamento com o pai da mentira, que é o diabo, que é Satanás. E nenhuma pessoa que diz que ama a Deus pode fazer isso.
Mentir é algo muito sério, porque o nosso Deus é o Deus de verdade e que nos capacitou com palavras para nós edificarmos vidas, não para destruirmos vidas. Logo, quem mente está tendo parte com o pai da mentira. Devemos, então, estar muito atentos a cada palavra que nós pronunciamos, ainda mais quando estamos falando de outras pessoas. Uma regrinha muito básica: não tem certeza, não fale. Não vai edificar, não fale. Não vai contribuir com o crescimento espiritual, fique quieto. Não seja uma língua enganadora que prejudique pessoas e que destrói relacionamentos. A mentira, embora possa parecer temporariamente eficaz para aqueles que acham que podem usar como recurso, na verdade ela traz danos irreparáveis a longo prazo. Não, é só uma mentirinha, sabe? Porque até eu explicar onde eu estava, por que eu estou com esse cheiro de perfume, é melhor... Não, fale a verdade. Sempre a verdade. Porque aqueles que mentem estão tendo parte com o pai da mentira. Portanto, seja verdadeiro. Fale somente a verdade. Não ataque pessoas. Não prejudique pessoas com suas palavras. E edifique aqueles que Deus tem colocado ao seu redor. Por outro lado, se você é o alvo da língua enganadora, confie no Senhor. É exatamente o que o salmista mostra aqui. Ele expressa a sua confiança quando ele diz o seguinte, versículo 3, como nós lemos: o que lhe será dado? Ou o que lhe será acrescentado? Com a pergunta que é feita aqui, ele mostra, olha, Deus está cuidando. Deus vai trazer o juízo. Deus vai punir. Agora, é bom a gente lembrar, né, um pouco aqui do contexto, e entender que isso não é um incentivo para que nós oremos para que Deus puna aqueles que nos façam mal. Ah, Senhor, acabe com ele, por favor, agora. Né? As chamadas orações precatórias, né? Aquele clamor para que haja julgamento agora, neste momento. Não, aqui nós temos uma expressão de confiança. Língua enganadora, olha, Deus vai cuidar. Deus vai cuidar dessa situação. O engano e a mentira são armas destrutivas, como flechas, como zimbro. Mas a mentira, ela gera destruição nas relações, nos corações e na sociedade. Porém, Deus é o juiz. Deus é quem está no controle de todas as coisas. O salmista, então, ele questiona o que vai vir sobre aqueles que falam assim, ou que o estão tratando assim, mas ele, de certa forma, nos aponta para aquilo que Jesus nos ensinou. Mais uma vez, em 1 Pedro, veja comigo esse texto agora, capítulo 2, versículos 21 a 23. Vemos o exemplo de Jesus. Porque para isto mesmo, vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Versículo 23. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Veja aqui, então, dois aspectos importantes em 2 Pedro, ou melhor, 1 Pedro. Primeiro, nós não devemos revidar palavras que nos ofendem. Muita gente diz o seguinte: eu sou crente, mas só que eu não tenho sangue de barata, né? Eu não sou bobo. Se arrependa disso e passe a ter um temor do Senhor tão grande que você sempre vai optar por fazer aquilo que Ele fez. O seu temor a Cristo te leva a seguir os passos dele. Quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças. E mais, o outro aspecto, ele entregava a situação àquele que julga retamente.
Ele, como filho de Deus, entregava a sua causa ao Pai. É exatamente o que o povo de Deus deve fazer. Deus há de punir as práticas pecaminosas. A justiça de Deus é certa. Devemos confiar nela. Devemos esperar em Deus. Ele vai intervir na hora certa, no momento certo. Ele vai fazer com que a justiça prevaleça, vai proteger o seu povo. Mas quando somos difamados ou caluniados, devemos entregar tudo nas mãos do Senhor e confiar que Ele fará a sua parte. O peregrino, ele confia no Senhor, ele depende dele em todo momento. E ele lamenta a situação difícil que enfrenta. Veja então o nosso terceiro e último pilar do Salmo 120, versículos 5 a 7. Temos o lamento aqui do peregrino. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Aqui vemos mais uma vez um pouco da realidade do peregrino. Ele agora fala que ele se vê como um forasteiro neste mundo, como um viajante que está em terras distantes. Ele cita duas regiões bem distantes uma da outra. Meseque, que seria uma região norte da terra de Israel, e Quedar, que seria uma região sudeste da terra de Israel. Dois lugares distantes. Então ele não estava dizendo que habitava literalmente nas duas regiões ao mesmo tempo, que seria impossível. Mas que ele estava se vendo como alguém longe desse relacionamento tão especial de estar em Jerusalém, de ter esse relacionamento com Deus. Ele se sentia muito distante, se sentia angustiado também por não ter o privilégio de estar com outros irmãos para adorarem juntos a Deus. Ele não poderia então estar em dois lugares distantes ao mesmo tempo, fisicamente, mas ele se sentia como este, perdido, habitando com povos estrangeiros que não temiam a Deus. O crente, aqui neste mundo, ele também ele tem uma situação semelhante à desse peregrino. Ele vive num mundo hostil, vive num mundo que parece que o mal está sempre prevalecendo em algumas circunstâncias da vida. Está desejando paz e está vivendo longe da paz. Mas sabe, muitos crentes, ao se sentirem deslocados neste mundo, devem ver isso como algo bom. Porque Deus não quer que nós nos acomodemos e amemos este mundo. É bom sentir como um estrangeiro, porque isso nos faz desejar uma nova habitação, uma nova cidade, a cidade santa. Está lá em Apocalipse. Vamos voltar para Apocalipse, começar tudo de novo, para a gente fixar mais aquela ideia. Ali no livro de Apocalipse nós vemos que a cidade santa, a Nova Jerusalém, ela é apresentada como aquele lugar que está sendo preparado para os que seguem a Jesus. Então é bom passar por aflições, porque isso nos faz desejar a pátria celestial. Nós não somos deste mundo. Como disse também Paulo escrevendo aos Filipenses. E isso pode nos ajudar a até refletir sobre o que podemos chamar de estágios da salvação. Nós somos salvos, sim, mas ainda estamos lutando aqui contra a presença do pecado. Sim, nós já fomos justificados em Deus, já salvos da condenação do pecado. O crente em Jesus, ele já é declarado justo. Ele não é mais alguém que está debaixo da condenação. Somos salvos e amém por isso. Agora, ainda estamos sendo salvos do poder do pecado nesse processo de santificação. Estamos sendo santificados dia após dia. Mas um dia estaremos totalmente afastados da presença do pecado, e esse dia será o dia da glorificação, quando nós estivermos com o Senhor para toda a eternidade. E aqui o peregrino faz um lamento.
ele expressa o seu desgosto. Ai de mim! O salmista descreve que ele está passando por dias difíceis, porque ele deseja uma relação especial com Deus, porque ele está habitando com pessoas que não têm o mesmo alvo que ele. Mas qual é a atitude dele? A atitude dele é de um pacificador. Veja o versículo 7. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Sabe o que isso nos mostra? Nos mostra que, apesar de nós vivemos em um mundo corrompido, perdido, as dificuldades do mundo não vão determinar o nosso caráter. Você pode trabalhar num ambiente difícil. Você pode trabalhar com um povo ao seu lado que não é, a maior parte dele não é crente. Mas ali você pode fazer a diferença. Você pode estudar em uma escola, uma faculdade, com a maioria não sendo crente, mas você pode se identificar como aquele que é da paz, como aquele que segue o Evangelho de Cristo Jesus. Você pode morar numa rua, numa vizinhança, em que você talvez seja o único crente, mas você pode ser diferente. Você pode estar numa casa em que você é o único crente, e você pode ser diferente. A presença dos outros, ou o comportamento dos outros, as palavras dos outros, não determinam quem você é em Cristo Jesus. Sua identidade está formada pelo seu relacionamento com o Senhor Jesus. Então, os cristãos muitas vezes podem viver nesse mundo de conflitos, mas devem sempre expressar a sua fé e a sua convicção para outras pessoas. E devem desejar algo como o salmista. Senhor, eu estou aqui já há muito tempo, quero estar com o Senhor. Fazer uma aplicação em cima do que ele estava colocando aqui. E assim, problemas deste mundo devem nos fazer desejar mais a habitação celestial. Concluindo, as dificuldades na jornada deste mundo devem levar os peregrinos a clamarem a Deus, confiarem na sua justiça e desejarem uma nova habitação. O povo de Deus deve lidar com as aflições neste mundo peregrinando, caminhando, cantando, confiando no socorro do Senhor, na justiça dele e desejando este novo lar. Então, que o clamor do peregrino seja também uma realidade na sua vida. Fale da sua angústia com o Senhor, mas clame a Ele. Que a realidade do peregrino de confiar em Deus, apesar dos males que sofre, seja também uma realidade na sua vida. Confie no Senhor. E que o desejo do peregrino de estar um dia numa outra realidade seja a sua. E lembre-se, o Salmo 120, ele nos faz entender que somente em Cristo é que nós teremos o descanso que nós queremos. Enquanto estivermos nesse mundo, vai ser difícil. Mas com Cristo, aquele que é o pastor das nossas almas, aquele que pode dar descanso àqueles que confiam nele, nós podemos ter descanso apesar das lutas. E quero concluir então lendo 1 Pedro 5,10, que diz: E o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Clamemos ao Senhor, mas também descansemos nele, enquanto estamos aqui neste mundo. Que assim seja. Oremos. Senhor, que esse salmo seja uma realidade também em nossas vidas. Que saibamos reconhecer momentos difíceis, de angústia, e nos aproximarmos mais de Ti. Podemos entender que os problemas existem para nos fazer depender mais do Senhor, para não acharmos que essa vida aqui é possível ser vivida sem um relacionamento com Cristo Jesus. Cristo é o nosso Senhor. Nos ajude, ó Pai, a continuarmos vivendo para a Tua glória. E que verdadeiramente expressemos o desejo de estar com o Senhor enquanto vivemos aqui nessa terra. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. No nome dele é que oramos. Amém.